Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nós faremos uma revisão do conteúdo para a nossa quinta avaliação, ou seja, a A5. E o primeiro conteúdo que a gente vai revisar é sobre soluções. Primeiro, gente, vamos lembrar o que é uma solução. Sempre uma solução, todas as vezes que eu falar de solução, eu vou estar me referindo a uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É formada apenas por uma fase, ok? E toda solução, ela é formada pelo menos por um soluto mais um solvente, tudo bem? Aí, dependendo da quantidade de soluto e que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de solvente, a gente pode classificar essa solução em insaturada, saturada ou supersaturada. Isso é, a gente vai comparar a massa do soluto que eu consegui dissolver com a quantidade máxima de soluto que ela suporta. E essa máxima quantidade de soluto que ela suporta, ela é chamada de coeficiente de solubilidade. Então, ou seja, o que é a solução insaturada? Quando a massa do soluto que eu tenho dissolvido, ela é menor que a massa do soluto do coeficiente de solubilidade. O que é uma solução saturada? Quando a massa do soluto que eu dissolvi, ela é igual à massa do soluto do coeficiente de solubilidade. E a supersaturada? Quando a massa do soluto que eu dissolvi foi maior que a massa do soluto do coeficiente de solubilidade. O que quer dizer isso? A solução insaturada, que é quando eu tenho a massa do soluto menor, quer dizer que eu consigo dissolver mais um pouquinho, que ela continua sendo uma solução, ok? Ela não deixa de ser uma mistura homogênea. Saturada é quando eu coloquei no limite. Então, se eu colocar mais um pouquinho, aquele pouquinho não vai conseguir dissolver, vai formar um precipitado que a gente chama de corpo de fundo e vai deixar de ser uma solução o sistema. E a supersaturada é quando eu coloco a mais. Mas como é que eu consigo dissolver a mais? Então, sempre uma solução supersaturada, ela é formada quando você coloca a mais, aí você aumenta a temperatura, que aí você aumenta o coeficiente de solubilidade, consegue dissolver aquele a mais e depois diminui a temperatura bem devagarzinho. Agora, qualquer perturbação que essa solução, que você causa essa solução, qualquer peteleco que você dá nessa solução, o a mais vai para o fundo. Então, das três, ela é a mais instável. A mais estável é a insaturada. Por quê? Porque ela tem a menor probabilidade de deixar de ser uma solução. Ou seja, de deixar de ser uma mistura homogênea. Quer ver? Vamos supor que eu tenho um sal X, onde o coeficiente de solubilidade desse sal X vale 25 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Ou seja, a 25 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo 25 gramas do sal em 100 gramas de água. E o que é a solução insaturada, então? A solução insaturada, então, olha só, é quando eu coloco 20 gramas a 25 graus Celsius. Então, significa o quê? Que o máximo é quanto, gente? 25. Só que eu coloquei quanto? 20. Então, eu coloquei abaixo. Então, eu posso colocar mais um pouco, que ela continua sendo uma mistura homogênea. E a saturada? A saturada é quando eu coloco igual 25 gramas. Se eu colocar 25 gramas, então é o máximo. Então, qualquer pouquinho que eu coloco a mais, ou posso variar um pouquinho a temperatura, que ela vai deixar de ser uma solução. Aí ela vai formar o que a gente diz corpo de fundo. E a supersaturada é quando eu coloco a mais, vamos supor aqui, 26 gramas. Ou seja, eu coloco lá dentro para dissolver, eu aumento a temperatura, tá bem? Até dissolver, depois eu vou abaixando até ficar o 25, só que essa solução, ela é extremamente estável. A hora que você der um peteleco, uma perturbação que você causa ao sistema, ela vai precipitar. Ou seja, vamos supor aqui, ó, que você tenha uma solução
supersaturada, ok? Então, você conseguiu dissolver a mais, então ela está supersaturada. Aí você causa uma perturbação no sistema. Então, ou seja, você colocou 26 gramas aqui dentro, ok? Em 100 gramas de água. Aí você causou uma perturbação, e aí dos 26 que você colocou, você só vai conseguir dissolver quanto? Você só vai conseguir dissolver 25, que é o máximo. E esse 1 grama? Esse 1 grama vem para o fundo, que a gente diz 1 grama, que a gente chama de corpo de fundo ou precipitado. E aqui em cima? Aqui em cima vai ficar só o que ele conseguiu dissolver. Quanto? 25 gramas em 100 gramas de água. Então, tá vendo aqui, ó, que eu dissolvi 26 gramas em 100 gramas de água. Significa o quê, gente? Que essa solução aqui, ela tá supersaturada, concorda? E essa daqui, gente? O sistema inteiro, ele é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque ele tem uma fase líquida, que está em cima, e uma fase sólida, que está embaixo. Ou seja, você tem duas fases. Só que esse sistema aqui, ele é formado... O que tem aqui em cima? Não são 25 gramas em 100? E 25 gramas em 100 não é o máximo? E o máximo, né, quando ela está saturada? Então, quer dizer que em cima eu tenho uma solução saturada. E um corpo de fundo. Então, a única solução que pode apresentar um corpo de fundo é a solução saturada, que ela precipitou o mais. Agora, o sistema inteiro, ele é heterogêneo. Então, esse sistema, ele é formado por uma solução saturada e um corpo de fundo abaixo, ok? Então, a insaturada, ela é mais estável, depois vem a saturada e depois a supersaturada, ela é a mais instável. Então, aqui eu formei uma solução saturada com 1 grama de corpo de fundo. Bom, a próxima concentração que a gente vai estudar é sobre molaridade ou concentração em quantidade de matéria, que são a concentração que vocês têm que saber para a A5. Então, vamos lá. O que é molaridade? A molaridade, ela é definida por número de mols do soluto pelo volume da solução, sendo que número de mols é dado, ou esse N1, quantidade de matéria, é dada em mol, e o volume em litros. Então, gente, o que define uma concentração não é a fórmula, e sim é o quê? É a unidade. Então, obrigatoriamente, a unidade, ela tem que ser em mol por litro. Se você der uma concentração, por exemplo, em mol por mililitro, ele deixa de ser uma molaridade. Você já não pode chamar de concentração em quantidade de matéria, ok? Daí eu tenho, gente, que N1 não é igual a massa do soluto pelo volume da solução. Lembrando que massa do soluto pela massa molar do soluto. A massa do soluto é dada em gramas e a massa molar é dada em gramas por mol. Então, agora eu vou substituir esse N1 aqui em cima. Então, eu vou obter que a molaridade pode também ser escrita como M1 sobre massa molar 1 vezes o volume. Então, tanto faz você usar essa de N1 sobre V, se ele te der mol. Se você for usar M1 sobre massa molar sobre V, significa o quê? Que ele te deu massa do soluto, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver os exercícios. Determina a concentração em quantidade de matéria. O que é concentração em quantidade de matéria, gente? É a molaridade. Então, vamos retirar os dados que ele te deu no enunciado. De uma solução aquosa que contém 19,6 gramas de H3PO4. O que é isso? Massa do soluto, 19,6 gramas. Num volume de 500 ml. Opa, molaridade sempre tem que dar em litros. Então, eu vou colocar aqui que o volume é igual a quanto? 0,5 litros.
Então, agora, eu vou substituir esses dados aqui. Quem falta? Falta a massa molar, não é mesmo? Então, vamos calcular aqui, ó, massa molar do H3PO4. Então, ele te deu que o hidrogênio vale quanto? 1, não é isso? Quantos hidrogênios eu tenho na minha fórmula? 3. Então, 1 vezes 3, 3. Fósforo é igual a quanto? 31 vezes 1, 31. Oxigênio é igual a 16 vezes 4, 64, ok? Então, a massa molar dele dá 98 gramas por mol. Pronto, vamos substituir aqui? Então, daqui eu vou tirar que molaridade vai ser igual M1, 19,6, ok? Dividido pela massa molar, 98, vezes meio. 19,6 por 98 dá 5. 5 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, dá 2,5. 1 dividido por 2,5 dá 0,4 e a unidade mol por litro, ok? Que é a unidade da molaridade. Então, aqui, ó, você tem a molaridade calculada, ok? Então, é interessante que vocês retirem os dados do exercício para na hora que você for utilizar a fórmula, você não se confunda com os dados, ok? Então, aqui a gente diz que é dê nome aos dados. Então, M1 igual a quanto, V igual a quanto, para você poder utilizar na fórmula. Pode ser feito também por regra de 3, trabalhando com as unidades. Bom, a próxima aplicação, que agora é de soluções, também aplicação de soluções, você tem diluição, mistura de soluções de mesmo soluto, solutos diferentes que não reagem, que reagem, titulação. A gente vai ver aqui apenas mistura de soluções, ou melhor, a gente só vai ver a aplicação da diluição, que é o que interessa pra gente. Então, ele fala o seguinte: qual será o volume da água que deve ser acrescentado a 500 ml de uma solução 2 mols por litro de hidróxido de prata para torná-la 0,5 mol por litro? Então, eu gosto nesse exercício sempre de separar os dados. O que é o antes, o que é inicial, o que é final. Então, você pode colocar o copinho ou você pode colocar assim, ó, solução inicial, solução final. Aí, aqui embaixo, você põe os dados da solução inicial e aqui da solução final, certo? Ou você pode desenhar aí seus copinhos para ficar bonitinho. Então, vamos lá. Então, gente, vamos ver o que ele me deu. Qual será o volume de água que você deverá adicionar? Então, ele quer saber esse volume de água aqui, que você vai adicionar a essa solução inicial, que deve ser acrescentado a 500 ml de uma solução 2 mol por litro. Quer dizer que o volume inicial é igual a 500 ml. Só que eu gosto sempre de usar em litros, porque em litros você nunca erra. Em mililitros você pode errar, tá certo? Então, eu uso sempre em litros, que é só dividir por 1000. Então, aqui dá 0,5 litros. E aqui também ele te deu uma molaridade inicial igual a 2 mols por litro, ok? E ele quer tornar essa solução com uma molaridade final igual a 0,5 mol por litro. Molaridade porque está sendo, a unidade é mol por litro. Só que para eu descobrir quanto de água ele acrescentou, eu tenho que saber qual é o volume final dessa solução. Aí a gente vai agora para a fórmula, que é uma regra de 3 inversa, certo? Da diluição. Qual é essa fórmula? Eu falo que molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Como eu já separei os dados inicial e final, agora é só fazer o quê? É só substituir. Então, eu tenho aqui, ó, molaridade inicial, 2, vezes meio, certo? Que é igual a quanto? Molaridade final, meio, vezes o volume final. Então, aqui eu corto, ó, meio com meio, vou achar que o volume final vai ser igual a quanto, gente? 2 litros ou 2.000 ml, não é isso? Então, gente, se ele tinha meio e no final ele tem 2 litros, quer dizer que o volume de água adicionado foi quanto?
de 1,5 litros ou quanto? 1.500 mililitros, ok? Então, separa os dados direitinho, coloca a fórmula, cuidado para você não confundir inicial e final, tá certo? E depois é só resolver os cálculos. Então, tá aqui, calculei quanto de água tenho que adicionar para obter essa concentração de 0,5 mol por litro. Bom, o próximo conteúdo é sobre propriedades coligativas. O que são propriedades coligativas? São propriedades que dependem apenas da quantidade de matéria dissolvida, ou seja, do número de partículas dispersas, mas não depende da natureza, do tipo dessas partículas. Isso é bem importante, porque, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho 3 soluções, ok? Eu coloquei 1 mol de glicose, na outra solução eu botei 1 mol de sulfato de magnésio e na outra eu botei 1 mol de nitrato de crômio. E quero saber das 3 qual tem o maior efeito coligativo. A glicose, gente, quando você coloca ela na água, você tá vendo, ó, que ela não sofre nem ionização e nem dissociação. Então, se você tem 1 mol aqui, você vai ter 1 mol aqui. Então, ou seja, no total você vai ter 1 mol de partículas dissolvidas, ela não parte, certo? Agora, o sulfato de magnésio, ele é um sal. E um sal, quando você coloca ele em água, ele sofre dissociação. Então, ele vai formar 1 mol de Mg+2 e 1 mol de SO4, que eu vou dividir, não é isso? Então, no total, eu vou ter 2 mols de partículas dissolvidas. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou ter 1 mol, aqui 2. O nitrato de crômio, o que vai acontecer aqui? Para cada 1 mol que eu colocar, tá vendo que ele vai dissociar em quanto? Em 1 mol de crômio mais 3 e 3 mols, não é isso? De NO3-, ou seja, ele vai obter 4 mols de partículas. Então, veja bem, gente, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 4 mols. Então, em qual deles o efeito coligativo é maior? O efeito coligativo é maior no nitrato de crômio, porque não interessa se eu tenho, por exemplo, a glicose, que é C6H6O12, que é uma molécula maior, certo? Mas só tem 1 mol, sendo que eu tenho lá 1 molzinho de crômio mais 3, certo? Só que no final eu vou ter 4 mols de partículas, certo? Então, o efeito coligativo, ele vai ser o quê? Maior. Ah, professora, e como é que eu faço essa dissociação? Lembra sempre que o sulfato é sempre -2. O nitrato é sempre quanto? -1. Então, se o sulfato é -2, então o magnésio vale quanto? +2. Se o nitrato é -1, 3 vezes +1, mais 3 aqui desse lado, ok? Então, vai ficar cromo mais 3, mais 3, que ele te deu aqui, NO3 -1, ok? Até aí? Então, tá. Agora, vamos ver quais são esses efeitos coligativos. O efeito coligativo, ele vai ver como é o comportamento do solvente quando você coloca um soluto não volátil. Ou seja, você tem aqui nessa primeira solução um solvente puro. Aí você vai adicionar a esse solvente puro um soluto não volátil. Ou seja, ele não pode ser mais volátil que o solvente que você está trabalhando, por exemplo, a água. Então, se você tem um soluto mais um solvente, então você vai obter o quê? Uma solução, soluto mais solvente. Aí, o que vai acontecer? Nesse solvente puro, você tem uma temperatura de ebulição inicial, você tem uma temperatura de congelamento inicial e você tem uma pressão de vapor. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição, gente? Quando você coloca o soluto lá, certo? O que você vai fazer? Você vai diminuir a pressão de vapor dele. Ou será que vai aumentar a pressão de vapor dele? Vamos ver? Olha só. Eu tenho aqui, ó, um solvente puro, ok? Aí, quando você coloca um soluto aqui, você tá colocando mais partículas ali. Então, esse soluto, ele vai começar a fazer interação com as moléculas de água,
Concorda? Se ele vai fazer interação com as moléculas de água, vai ser mais fácil ou mais difícil ele evaporar? Vai ser mais difícil, ok? Certo? Então, se vai ser mais difícil ele evaporar, quando é que ele entra em ebulição? Quando a pressão atmosférica, certo? Se igualar com quem? Com a pressão de vapor. Concorda? Quando você coloca o soluto lá dentro, com a mesma pressão atmosférica que você tem aqui, o que você coloca aqui? Você está diminuindo a sua pressão de vapor, certo? Ou seja, está diminuindo a pressão de vapor. Vai ser mais difícil que ele evaporar, então vai diminuir a pressão de vapor. Então, agora, gente, para ele evaporar, ou você diminui a pressão atmosférica ou você aumenta a pressão de vapor. Como é que você aumenta a pressão de vapor? Você aumenta a temperatura. Então, o que acontece? Um líquido que fervia, vamos supor, a 100 graus Celsius, a água ao nível do mar. Se você coloca um soluto, certo? O que vai acontecer? Você diminuiu a pressão de vapor, então você vai precisar de aumentar ainda mais a pressão de vapor para se igualar com quem? Com a pressão atmosférica. Então, o líquido que fervia a 100, dependendo da quantidade soluta, ele vai ferver a mais de 100. Então, ou seja, a temperatura de ebulição da solução, ela vai ser maior, ou seja, a temperatura de solução do líquido puro é menor que a temperatura de ebulição da solução. E a temperatura de congelamento? Agora, gente, para ela congelar, ela vai precisar de uma temperatura mais baixa. Então, ou seja, a temperatura de congelamento vai ser maior que a temperatura da solução. E a pressão de vapor da solução? Ela diminuiu, não diminuiu? Então, a pressão de vapor do solvente vai ser maior do que a pressão de vapor da solução, ok? Porque ela vai diminuir. Ou seja, gente, olha, vamos supor aqui que você tem um líquido. Ele tem uma temperatura de ebulição e uma temperatura de congelamento. Tudo bem? Certo? Quando você coloca um soluto não volátil, você tem aqui temperatura de ebulição e temperatura de congelamento. Quando você bota um soluto, ela faz isso, ó. Ela vai ter uma temperatura de ebulição maior e uma temperatura de congelamento menor. Então, quer ver um exemplo? A água do radiador do carro. Quando você vai para uma estrada, certo? Para uma viagem, a água do radiador, ela passa de 100 graus Celsius. Então, aquilo tudo ali era para virar vapor e aquilo ali aumenta a pressão e explodir seu radiador. Só que quando se põe água no radiador pela primeira vez, eles colocam um aditivo chamado etileno glicol. E o etileno glicol é um soluto não volátil. Então, a água que fervia a 100, ela vai ferver, por exemplo, a 200 graus Celsius. Então, você vai ter ainda água líquida a 200 graus Celsius. Por quê? Porque você aumentou a temperatura de ebulição da solução. E, por exemplo, em países frios, a água congela a 0 graus. Como é que ele vai andar de carro onde a temperatura, vamos supor, chega a menos 5? Porque lá no radiador dele tem o quê? O etileno glicol. E a água que congelava a 0, ela vai congelar menor que 0 graus Celsius. Ou seja, você diminuiu a temperatura de congelamento. Então, dependendo da quantidade, lembra que depende de quantidade de soluto que você coloca? Você vai diminuir ainda mais a sua temperatura de congelamento da água. E a pressão de vapor? A pressão de vapor, quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade dele. Se você coloca um soluto, você vai tornar ele menos volátil. Se você diminuiu a volatilidade, consequentemente, você também diminuiu quem? A pressão de vapor, ok? Então, olha só, vamos voltar nesses exercícios aqui. Desses três aqui, certo? Dos três, quem vai ter a maior temperatura de ebulição? A maior temperatura de ebulição,
Vamos botar aqui. A maior temperatura de ebulição vai ser quem? Esse daqui, por quê? Porque ele apresenta maior número de partículas, certo? Quem vai ter a menor temperatura de ebulição? Vai ser a glicose, porque a glicose tem o menor número de partículas que você pode ter aqui. Então, o menor é a glicose, ok? Agora, se você quer saber a temperatura de congelamento, quem vai ter a menor temperatura de congelamento? Também vai ser aqui, certo? Por quê? Porque ele tem maior número de quê? Vai ter um maior número de partículas dispersas. Então, gente, é só lembrar desse nosso esquema aqui. E quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo, ok? Certo até aí? Então, vamos lá. Próximo conteúdo, aí disso aqui eles vão te perguntar tudo. Quem tem maior temperatura de ebulição, quem tem menor, deve te dar essas partículas para você ver quem tem maior, quem tem menor, quem aumentou, quem diminuiu a pressão de vapor. Então, você vai ter que saber essa parte aqui, né? Saber dissociar e saber o número de partículas e depois comparar a temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão de vapor da solução dessas partículas que você dissociou. A próxima é número de oxidação. Por que vocês têm que saber o número de oxidação? Porque a gente vai entrar em eletroquímica. E em eletroquímica mexe com o quê? Mexe com o número de oxidação. Então, vamos ver como é que a gente tira o número de oxidação? Então, sempre primeiro você começa pela direita. O oxigênio pela direita vale quanto? Menos 2. Aí você faz o cálculo. 4 vezes menos 2 dá quanto? Menos 8, certo? Aí você vai para a esquerda. A esquerda é o hidrogênio. Quanto vale o hidrogênio? Mais 1. 1 vezes mais 1, mais 1. Como é uma molécula, a soma do NOx tem que dar quanto? 0. Então, aqui vai dar quanto? Mais 7. Mais 7 dividido por 1 aqui vai dar quanto? Mais 7. Lembra que o NOx são esses aqui de baixo, tudo bem? Não são lá de cima, não. O oxigênio não vale menos 8, não, ok? Vamos para o nitrato de prata. Oxigênio, menos 2. Prata é mais 1. Professora, mas eu não lembro quanto é a prata. Então, lembra que eu acabei de falar para vocês que o NO3 inteiro, ele é menos 1? Então, como se o NO3 fosse um elemento só. Então, se esse aqui vale 1, como se o NO3 fosse um X, por exemplo. Então, se esse aqui vale menos 1, quer dizer que esse daqui vale mais 1, ok? Aí a gente faz 3 vezes menos 2, menos 6. 1 vezes mais 1, mais 1. Mais 1 para gerar o mais 6, mais 5. Mais 5 dividido por 1 aqui, mais 5. Então, tenho aqui, ok? Agora vamos para o sulfato de cobre. Vamos ver se é o sulfato de cobre 1 ou o sulfato de cobre 2. Então, a gente vem aqui, o oxigênio vale menos 2. E o cobre? Eu não sei se é cobre mais 1 ou cobre mais 2, mas eu sei que o SO4 inteiro, SO4 inteiro, ele vale menos 2. Então, é como se aqui fosse um X, ok? Só para a gente descobrir o do cobre. Se aqui é menos 2, então aqui também vai ser mais 2. Vamos supor se tivesse um 2 aqui, tudo bem? Aí seria 2 vezes menos 2, menos 4. Então, aqui teria que ser mais 4, ok? Então, mais 2. Então, achei aqui mais 2. 4 vezes menos 2 do oxigênio vale menos 8. 1 vezes mais 2, mais 2. Para zerar, mais 6. Dividido por 1, mais 6. Não é? Porque a soma do NOx tem que dar 0. Então, essa soma aqui, tem que dar 0, ok? Porque ela é uma substância neutra, ok? Ela não é um íon. Aqui agora, gente, eu tenho MnO4, só que agora é um íon, não é? Então, aqui vale menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. O manganês, eu não sei, vale X então. Então, 1 vezes X mais X. Só que agora não tem que valer 0. Aqui agora tem que valer a carga, que é menos 2, porque ela não é mais uma substância neutra. Então, X aqui vai dar quanto? Mais, passo 8 para lá, mais 8 com menos 2,
mais 6. Então, você vem aqui, ó, e coloca mais 6. Tudo bem? Certo? Agora, vamos ver se a gente faz outro aqui. K2, vou botar um aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. K2, Cr2, O7. Vamos lá? Oxigênio vale quanto? Menos 2. 7 vezes menos 2, menos 14. Potássio vale mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2, certo? Para zerar isso aqui, aqui no meio tem que dar quanto? Mais 12, ok? Então, mais 12, só que aqui são 2, ó, aqui são 2 crômios. Então, mais 12 dividido por 2 dá mais 6. Pronto, achei o NOx do crômio, ok? Certo até aí, gente? Então, a gente tem que lembrar como é que... quando é que a gente tira o NOx, por exemplo? O2. Se é uma molécula, o NOx dele vale quanto? O NOx dele vale 0. E se for um íon, por exemplo, Fe mais 2. Aí agora não vale 0. Aí agora o NOx dele é a carga, mais 2. Concorda? Por exemplo, se eu tenho cloro, menos 1, não vale 0, porque ele é um íon. E se é um íon, é a carga. Então, aqui o NOx dele vale menos 1. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Isso aí a gente tem que saber para resolver os exercícios de pilha. Então, vamos lá. Primeiro, pilha é um processo espontâneo, não é isso? É um processo de transferência de elétrons. Então, da onde saem os elétrons? Sempre aonde quem tem potencial, gente, olha aqui, ó, de redução menor. E chega em potencial de redução maior. Se saem os elétrons, quer dizer que ele vai sofrer o quê? Oxidação. Tudo bem? Oxidação. Se é oxidação, ele é chamado de ânodo. Como é que eu decoro isso? Vogal com vogal. Ânodo, lembra ânion. Ânion é negativo. Então, tá aqui. Certo? A placa desse eletrodo, ela sofre corrosão. Ou seja, ela diminui a massa. Certo? E a solução, porque passa da placa para a solução, a placa não está correndo, ela aumenta a concentração da solução. Se você errar o fluxo de elétrons aqui, você erra tudo para baixo, porque aqui tem tudo que ele vai te perguntar de pilha. Aonde chega os elétrons, gente, ele está ganhando elétrons, então ele sofre o quê? Redução, certo? Onde sofre redução é o cátodo ou cátodo, tanto faz. Como é que eu sei? Consoante com consoante. Cátodo lembra cátion, então é o polo positivo. A placa, ela sofre deposição. Ou seja, vai íons da solução para a placa. E a solução, ela ela diminui a concentração da solução, ok? Então, veja bem aqui, gente. Eu tenho aqui dois potenciais. Eu tenho o potencial do ferro e do chumbo. Como é que eu sei se é oxidação ou redução? Aqui tá vendo que tá passando de mais... O ferro aqui, tá vendo que tá passando de mais 2 para 0? E aqui também tá passando de mais 2 para 0? Então, não tá diminuindo? Então, esses dois potenciais aqui são potenciais de redução, ok? Então, vamos fazer a reação no ânodo, a reação do ânodo e a reação do cátodo. Então, primeiro vamos descobrir quem é o ânodo e quem é o cátodo. Então, vamos lá. O elétron vai sair, quem tem potencial de redução menor. Quem tem um potencial de redução menor? Menos 1,66 ou menos 0,13? É menos 1,66. Então, significa que o ferro é aonde vai sair... Vou botar mais bonitinho. O ferro é de onde vai sair os elétrons, ok? E o chumbo, ele tem potencial de redução maior, que é menos 0,3. Então, o chumbo
é aonde chegam os elétrons, ok? Então, no ânodo, ele vai sofrer oxidação. O que é oxidação, gente? Nunca esqueça isso, olha. Oxidação é quando ele perde elétrons. Então, significa que o NOx dele, ele aumenta. Redução é quando ele ganha elétrons. Então, quer dizer que o NOx dele diminui. Então, olha só. O ânodo, ele sofre o quê? Oxidação. Se ele sofre oxidação, significa o quê? Que o NOx dele tem que aumentar. Então, ele passar de mais 2 para 0 ou 0 para mais 2? Ele vai passar de ferro 0 para ferro mais 2. Então, ele não está perdendo elétrons. Então, olha, ele perde 2 elétrons. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Essa daqui não é uma reação de oxidação. Então, o potencial que tem que vir aqui na frente tem que ser o de oxidação. Como é que a gente faz para transformar esse potencial de redução em oxidação? É só trocar o sinal. Então, vai dar mais 1,66 volts. E o cátodo? O cátodo sempre sofre redução. Quem está sofrendo redução aqui? Não é o chumbo? Por quê? Porque ele tem potencial de redução maior. Se é redução, o NOx dele diminui. Então, é chumbo mais 2, passando para quanto? Chumbo 0. Só que ele ganha, não é isso? Chumbo mais 2. Ganha quanto? 2 elétrons. Só você fazer o balanceamento de carga para ver se você somou do lado certo. Ó. De um lado tem 0, não tem? Mais 2 com menos 2, 0. Mais 2 com menos 2, 0 para o outro lado. Não pode dar mais 2 de um lado e menos 2 do outro lado, ok? Então, vamos lá. Se isso aqui é uma reação de redução, então o potencial que tem que vir aqui da frente também tem que ser de redução. Então, é 0,13 volts, que são esses aqui. Aí, eu vou somar essas duas semi-reações. Posso cortar aqui? Posso, ó. Quantidade de elétrons cedidos igual a quantidade de elétrons recebidos. Então, eu vou fazer o que a gente chama de reação global. Ok? Então, vai ficar ferro 0 mais Pb mais 2, dando ferro mais 2 mais Pb 0. E o ΔE aqui, gente? O ΔE vai ser mais 1,53 volts. Tem que dar positivo. Por quê? Porque a pilha, o ΔE sempre tem que dar positivo, senão ele é uma eletrólise. Se você achar negativo, é porque você trocou o fluxo de elétrons, ou seja, você botou aqui, ó, em vez do ferro, você botou o chumbo, em vez do chumbo aqui, você botou o ferro, ok? Então, esse esquema é necessário que você saiba para responder os exercícios sobre pilha. Agora, vamos supor que ele não te deu potencial, ele te deu uma reação e quer saber quem é o ânodo e quem é o cátodo, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar o NOx, não é mesmo? Então, você vai pegar aqui, ó, ferro, substância simples, não tem carga, 0. Bromo, substância simples, não tem carga, 0. Aqui, bromo, menos 1, 3, opa, fala menos 1, escreve menos 2. Bromo, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, o ferro aqui vale quanto? Mais 3. Então, olha só, gente. Olha só. O ferro aqui, ó, ele não aumentou o NOx. Não foi? Então, significa que ele sofreu o quê? Ele sofreu oxidação. Tudo bem? O bromo, no caso do bromo, ele não passou de 0 para menos 1, o NOx dele diminuiu. Então, ele diminuiu o NOx. Então, quer dizer que ele sofreu o quê? Redução. Oxidação perde, não é isso? Então, os elétrons estão indo do ferro para o bromo. Quer ver? Vamos voltar, ó. Lembra, o ferro está sofrendo oxidação. Então, significa, vamos colocar aqui, ó. Vai ser igual ao outro, mas vou botar de azul. O ferro está sofrendo oxidação e o bromo está sofrendo o quê?
redução. Então, ele vai te perguntar, o ferro sofre oxidação, é o ânodo, é o polo negativo, a placa sofre corrosão e a solução aumenta a concentração. O bromo sofre redução, ele é o cátodo, ele é o polo positivo, deposição diminui a concentração da solução. Então, tem tudo aqui. Quer ver? Vamos fazer mais uma dessas reações. Olha essa daqui agora. Vamos tirar o NOx. Eu tenho aqui menos 2. E, professora, quanto vale o níquel? Então, eu sei que o SO4 inteiro, aqui dentro do parêntese, vale menos 2. Então, aqui só pode valer mais 2. Então, aqui eu vou em mais 2. Então, vamos lá. 4 vezes menos 2, menos 8, certo? Menos 8. 1 vezes mais 2, mais 2. Não é um íon, então a soma tem que dar 0. Então, aqui vai ficar quanto? Mais 6. Mais 2 com mais 6, menos 8, 0. Então, aqui dá mais 6. Ferro, substância simples, não é íon? 0, ok? Aqui é a mesma coisa. Oxigênio, menos 2. Olha lá. FeSO4, que vale menos 2. Então, aqui o ferro vale quanto? Mais 2. Então, aqui o SO4 vale mais 6. Mesma coisa do outro. E aqui o níquel vale quanto? 0, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quem variou o NOx aqui. O níquel variou de mais 2 para 0. Então, ele sofreu o quê? Redução. Certo? O ferro variou de 0 para quanto? Mais 2. Aumentou o NOx, então ele sofreu oxidação. Então, vamos lá naquele esqueminha que a gente fez? O níquel sofre redução. Quem sofre redução? É onde chega os elétrons, tá vendo? Então, níquel, vamos colocar agora de verde. Níquel, falta de criatividade, o outro é o ferro de novo. Ó. Mas nem sempre o ferro, gente, vai sofrer oxidação, não. Tá? Aqui foi por coincidência, mas ele pode ver que tem que tem um potencial de redução menor que o dele, aí ele que vai doar, ele que vai receber e não doar elétrons, ok? Então, gente, ele tem que te dar como se diz, uma dica. Ou ele vai te dar o potencial, ou ele vai te dar o sentido do fluxo de elétrons, ou ele vai te dar alguma dessas dicas desse esquema que eu passei para vocês. E você vai descobrir da onde saem os elétrons e aí tudo ele vai te pedir em função disso daí, ok? E pra gente terminar, vamos ver o metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? É um metal utilizado para proteger outro metal, ou seja, ele se oxida no lugar do outro. Então, se ele tem um potencial de oxidação maior, ele vai ter que ter um potencial de redução menor do que o metal que ele quer proteger. Então, aqui, ó, foi o que eu disse aqui, ó. Veja bem, o metal de sacrifício, o potencial de redução do metal de sacrifício tem que ser o quê? Menor que o potencial de redução do metal que ele quer proteger. Então, vamos supor aqui, eu quero proteger uma barra de zinco, por exemplo. Quero proteger o zinco. Então, eu pego aqui o zinco. Veja aqui o potencial de redução dele. Tudo bem? Para proteger o zinco, certo? O meu metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor, certo? Ele tem que ter... o metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor do que o metal que eu vou proteger. Concorda? Então, quem eu posso proteger o zinco? Eu posso proteger o zinco com o quê? Utilizando o cobre, porque ele tem potencial de redução menor ou potencial de oxidação maior do que esse daqui, que o potencial de oxidação. Se você for mexer com o potencial de oxidação, não vou nem mexer, porque senão você vai, é só trocar o sinal, ok? Então, é só esse aqui, só o cobre que pode proteger. Por quê? Porque ele tem um metal de sacrifício. Ô, gente, peraí. De novo, né? Confundi as bolas aqui. Vamos de novo. O metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor que o metal a ser protegido. Então, vamos de novo. Eu quero proteger, não quero que ele seja metal de sacrifício, não. Eu quero proteger o zinco. Se eu quero proteger o zinco, então o metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor que ele.
Quais são os que têm potencial de redução menor que ele? Todos esses aqui eu posso usar como metal de sacrifício. Agora, vamos supor que eu quero agora proteger, eu quero proteger o alumínio. Vamos proteger o magnésio. Então, ele tem que ter potencial de redução maior ou o metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor que o dele. Quais que tem potencial de redução menor que o dele? Menor que ele são esses aqui. Então, lítio e potássio protegem o eletrodo de magnésio, ok? Então, só lembrar que o metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor que o metal que você vai proteger. Então, se eu quero proteger o zinco, o metal de sacrifício tem que ter esses aqui. Então, todos esses aqui, ó, de cima, eu posso dizer que são metais de sacrifício para proteger o zinco. Todos esses aqui são metais de sacrifício para proteger quem? O magnésio. Então, é isso daí, gente. Não deixem de fazer exercício, certo? E estudem bastante e boa prova para vocês. Espero ter ajudado. Um abraço.